Livro de Eclesiastes, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo número 18. Eclesiastes 1, versículos 12 até o versículo de número 18. A gente vai encerrar hoje o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. A gente fez uma visão geral, versículo 1 e 2. Depois, do versículo 3 até o versículo 11, a gente considerou a vaidade do progresso humano. E hoje, do versículo 12 até o versículo 18, a gente vai considerar a vaidade da sabedoria, a vaidade da sabedoria humana. Então, assentados como vocês estão, abram por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 até o versículo de número 18. Então vamos lá, diz o seguinte, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, Eclesiastes 1, verso 12 até o versículo de número 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que é falto, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Até aqui, até o versículo 18. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o iluminismo, ele foi um movimento filosófico que aconteceu, sobretudo entre os séculos 17 e 18 da nossa era, especificamente falando no continente europeu, ou seja, na Europa. A principal característica do iluminismo, desse movimento, era defender o uso do conhecimento, o uso da razão, em detrimento da fé, em detrimento das crenças, em detrimento das nossas convicções religiosas. Tanto é que os defensores desse movimento, que nós os chamamos de iluministas, o que é que eles viam? Eles viam que no saber, no entendimento, no conhecimento, nós tínhamos um único caminho, a única vereda, não só para aperfeiçoar a sociedade, mas também para aperfeiçoar o ser humano, aperfeiçoar as pessoas. Talvez alguns aqui estejam se perguntando, mas era assim dessa forma mesmo? Era dessa maneira mesmo? Sim, e é justamente isso que os nossos filhos estudam nas escolas, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio, quando chega na universidade, principalmente acerca desse movimento que de certa forma marcou a história dos homens, marcou a história da humanidade. Então, quando a gente ouve esses conceitos, quando a gente escuta essas teorias, a gente fica a se perguntar, a gente fica a se questionar, será que o saber, o entendimento, ele é o único caminho, ele é a única solução para que a gente possa resolver os problemas que nós temos em termos de sociedade, desigualdade social, violência e tantos problemas que nós temos dentro das nossas convivências sociais? Será o conhecimento, será a razão a única forma, a única maneira que nós, enquanto seres humanos, podemos melhorar, podemos nos aperfeiçoar, podemos ser pessoas melhores? Será? Se nós considerarmos, meus irmãos, minhas irmãs, as palavras do sábio Salomão,
Sobretudo, as palavras que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18, a resposta a estas perguntas, a resposta a esses questionamentos é um sonoro não. Um sonoro não. Caixa alto, letra maiúscula e com exclamação bem grande para ficar aqui bem fixa essa verdade. Porque quando nós lemos esse trecho, Eclesiastes 1, versículo 12 até o versículo 18, a gente vê que aqui, de maneira específica, Salomão ele trata acerca da futilidade, acerca da vaidade da sabedoria pela sabedoria em si. A futilidade do conhecimento pelo conhecimento como um bem, como um fim em si mesmo. Veja que Salomão, ele está conectando, ele está ligando os assuntos logo nessa parte inicial do livro aqui de Eclesiastes. Conforme nós vimos na semana passada, desde o versículo 3 até o versículo 11, ele mostra que o progresso humano, a partir do trabalho do humano, ele é vaidade, ele é frustração, mas ele não vai parar por aí, ele vai avançar um pouco mais e também ele vai nos ensinar e também ele vai nos mostrar que não só o progresso humano, ele é fútil, ele é frustrante, a sabedoria pela sabedoria, o conhecimento pelo conhecimento em si, eles também são fúteis, eles também são frustrantes. Então, essas ideias que muitas vezes se propagam, essas ideias que muitas vezes se espalham, que a sabedoria resolve os nossos problemas, o conhecimento resolve as nossas dificuldades, à luz da palavra, sobretudo à luz daquilo que Salomão fala aqui nesse trecho, perde completamente o valor. Então, quando Salomão fala aqui sobre a sabedoria, ele está mostrando justamente isso. O conhecimento, meus irmãos, o conhecimento, minhas irmãs, que a gente adquire ao longo da nossa vida aqui na Terra, através da nossa atividade intelectual, através da nossa atividade científica, através da nossa atividade filosófica. É o conhecimento humano em si. Então, é a partir disso que Salomão vai desfazer desta ideia. É interessante, porque quando nós lemos aqui esse trecho, sobretudo no versículo 12, a gente vê Salomão fazendo uma reapresentação de si mesmo. Ele já tinha feito uma apresentação de si, logo nos versículos 1 e 2, e aqui no versículo 12, ele vai fazer uma reapresentação, ele vai se apresentar de novo em relação à sua autoria quanto o escrito deste livro. Por quê? Porque ele vai falar acerca da sabedoria. E como é que ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar como um grande sábio, mostrando que ele tinha propriedade, mostrando que ele tinha autoridade de falar sim sobre a sabedoria, de falar sim sobre o conhecimento humano, porque ele, Salomão, enquanto pessoa, detinha esse conhecimento e apesar do grande, do profundo conhecimento que Salomão tinha, ele vai chegar à conclusão que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha só como é que ele inicia esse trecho aqui no versículo 12. Acompanhe conosco, por favor, a leitura. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Veja que ele se reapresenta aqui, não como qualquer pessoa, como pregador, como professor, como mestre, como sábio, até porque ele vai falar da sabedoria a partir desse trecho. Veja, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: eu, o pregador, o ensinador, o mestre, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então ele fala com propriedade, ele fala com experiência de vida. Então quando ele vai desfazer a sabedoria, quando ele vai desfazer do conhecimento, repito, como bens em si mesmos, ele vai fazer com autoridade, como quem tem de fato é sabedoria e chegou à conclusão que ela por ela mesma não vale nada. E aí, quando você vai ver a vida de Salomão, você vai comprovar que Salomão, meus irmãos, minhas irmãs, ele tinha uma estreita relação com a sabedoria. Tanto é que quando a gente pensa no personagem Salomão, via de regra, vem à nossa mente, isso já é intuitivo, isso já é natural. Vem à nossa mente o quê? A sabedoria e o conhecimento, porque é essa característica que se destaca na vida desse personagem bíblico. Então, quando a gente estuda a vida de Salomão, quando a gente faz uma análise da sua biografia, a gente percebe isso, a estreita relação, a ímpar relação que Salomão tinha com a sabedoria,
com a relação que Salomão tinha com o saber, com a relação que Salomão tinha com o conhecimento. Por exemplo, a Bíblia nos diz que ele, Salomão, recebeu sabedoria como um dom divino, como um dom de Deus. Abram aí, 1 Reis, capítulo 3, e aqui a gente vai ver, né, a necessidade de ter feito essas leituras para a gente poder identificar esses pontos. Vejam aí, 1 Reis, capítulo 3, não desmarquem Eclesiastes, a gente vai voltar para ele, ok? É só para a gente poder aqui constatar esse fato. Que fato? Salomão era uma pessoa sábia, ele tinha uma relação estreita com a sabedoria, e a sua sabedoria, ela foi uma dádiva, ela foi um presente dado por Deus a ele, no caso a Salomão. Veja, 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 e também o versículo 12. Eu vou ler apenas um verso, porque são vários que falam sobre a sabedoria de Salomão como uma dádiva divina, mas o nosso tempo aqui ele é restrito, e aí eu não vou me delongar muito nesse aspecto. Veja, 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 e também o versículo 12. Olha só. Disse-lhe Deus, no caso disse Deus a Salomão: já que pediste esta coisa, no caso a sabedoria, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Veja o versículo 12, olha só. Deus dizendo a Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente. Veja, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então a sabedoria de Salomão foi uma dádiva divina, foi um presente de Deus. Deus chegou para ele em sonho e disse: Salomão, pede o que tu quiseres. E ele pediu isso, ele pediu simplesmente a sabedoria. E além da sabedoria, Deus deu riqueza e outras bênçãos a Salomão. Então veja, aqui você vê a concessão do dom de Deus, o dom da sabedoria a Salomão. Se você for ler 1 Reis 4:29, você vai ver isso. Se você for ler 2 Crônicas 1:11 e versículo 12, você também vai ver isso. Então veja, no primeiro momento, o que é que a gente observa? Que Salomão recebeu a sabedoria de Deus, Salomão ele recebeu a sabedoria do Senhor. Em segundo lugar, o que é que a gente percebe? Que Salomão ele demonstrou essa sabedoria. Ele não só adquiriu o entendimento, ele não só recebeu a dádiva do saber, mas ao longo da sua vida ele demonstrou essa sabedoria. Naquele texto conhecido, onde duas mulheres fazem a reivindicação de um filho, em virtude de um delas ter sido morto, e aí Salomão, de maneira sábia, toma aquela decisão: pega a criança, parte no meio. E aí você vai ter uma parte para uma parte para outra, para aguçar o senso materno e assim identificar quem de fato era a mãe daquela criança. É o que nós chamamos de decisão salomônica, né? Quando você tem uma decisão difícil a fazer. Então você vai ver a demonstração prática da sabedoria de Salomão. Mas não só isso. Avancem, por favor. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Versículos 31 até o versículo número 33. Veja aqui como Salomão demonstrou sabedoria. Eu vou adentrar esses textos ao longo do nosso estudo. Aqui é só para dar uma visão panorâmica, uma visão geral. Então, veja aqui. 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, 32, 33. Veja o que é dito aqui em relação a Salomão. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Verso 32. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 5.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Então veja que Salomão, ele não ficou com conhecimento para si, ele o demonstrou.
Até porque a sabedoria é assim, né, meus irmãos? Quando você é uma pessoa sábia, quando você desenvolve o seu saber, o seu conhecimento, nunca vai ficar oculto, você sempre vai demonstrar. Nunca vai ficar escondido, você sempre vai revelar, de uma forma ou de outra. Quer seja através de palavras, quer seja através de atitude. Então, a sabedoria é uma virtude essencialmente demonstrável. Você vai comprová-la naturalmente na sua vida. Então veja, Salomão, ele tinha uma estreita ligação com a sabedoria, porque recebeu esse dom de Deus. Salomão, ele tinha uma estreita relação com a sabedoria, porque ele demonstrou ao longo da sua vida. Mas não só isso. Salomão, ele tinha uma estreita relação com a sabedoria, porque ele foi admirado por parte das pessoas por causa da sua sabedoria. Salomão, ele recebeu admiração por parte das pessoas por causa da sua sabedoria. Veja aí o que nos é dito em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Aqui era um reconhecimento local. Logo depois que ele tomou a decisão em relação à criança, de dar de fato à criança a verdadeira mãe, a partir do desafio que ele fez, olha só o que aconteceu. 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 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Olha só o que diz aqui, ó. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, toda a nação de Israel reconheceu a sabedoria do seu rei, que não era qualquer sabedoria, mas que vinha da parte de Deus, mas que vinha da parte do Senhor. Então, meus irmãos, 3 aspectos que comprovam a estreita relação que Salomão ele tinha em relação à sabedoria, como dádiva divina, uma sabedoria demonstrada, uma sabedoria reconhecida. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar o seguinte tema: a vaidade da sabedoria. A vaidade da sabedoria. Eu queria pelo menos trabalhar 4 pontos com vocês, a partir do registro que Salomão faz em relação à sabedoria. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a busca pela sabedoria. Em segundo lugar, a constatação da sabedoria. Em terceiro lugar, a frustração com a sabedoria. E, em quarto lugar, Cristo e a sabedoria. E a gente vai discorrer sobre esses pontos, vai discorrer sobre essas verdades, para que assim a gente aprofunde o nosso conhecimento, sobretudo nessa passagem. Que passagem? Eclesiastes capítulo 1, versículos 13 e também o versículo de número 18. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a busca da sabedoria. Em primeiro lugar, a busca de Salomão pela sabedoria. Veja o que nós encontramos lá em Eclesiastes capítulo 1, versículos 13, versículos 14 e também o versículo 17. A parte inicial desses 3 versos. Eclesiastes 1:13a, Eclesiastes 1:14a, Eclesiastes 1:17a. Veja aí o que a gente observa em relação à busca que Salomão empreendeu em procura ou à procura da sabedoria. Veja, Eclesiastes 1, versículo 13, a parte inicial do versículo 13. Diz o seguinte: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Versículo 14, parte A. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Versículo 17, parte A. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. O que é que essas expressões, meus irmãos? O que é que essas expressões, minhas irmãs, elas nos ensinam? Uma coisa bem simples, uma coisa bem básica, uma coisa bem clara. Essas expressões, esses versos, pelo menos essas partes que nós lemos, eles descrevem, vejam, a disposição, o interesse, o envolvimento que Salomão ele tinha com o conhecimento. Veja que Salomão fala, em relação a ele mesmo.
eu apliquei o coração, eu atentei para as obras, eu apliquei o coração a conhecer. Então veja que Salomão, ele era alguém que não só desejava a sabedoria, que não só amava a sabedoria, Salomão era alguém que buscava com afinco a sabedoria. Porque às vezes existe uma diferença, meus irmãos, em relação a isso aí. Tem gente que gosta da sabedoria, tem gente que ama a sabedoria, mas às vezes não se esforça, às vezes não trabalha para adquirir a sabedoria. Sabedoria não vem por osmose, ela não vem por aproximação. Se você ficar perto de uma pessoa sábia em si, você vai aprender alguma coisa. Agora, se você pessoalmente se dispuser, se interessar e se envolver em buscar conhecimento, aí você vai adquiri-lo. Isto é um compromisso, isto é uma responsabilidade de ordem pessoal. Então, quando a gente observa a postura, a atitude, a vida de Salomão, a gente chega justamente a essa conclusão. A sua dedicação, o seu esforço por obter conhecimento, por obter sabedoria, por obter o entendimento acerca das coisas. Ele se esforçou, ele buscou a sabedoria em relação à sua vida. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe que muitas vezes a gente não percebe quando a gente estuda a vida de Salomão, sobretudo quando a gente entra no aspecto da sabedoria. E o que é esse detalhe que eu queria mostrar aqui a vocês? Que a disposição, preste atenção nisso, a disposição de Salomão em adquirir conhecimento estava diretamente associado, estava diretamente relacionado ao dom que Deus havia lhe concedido. Veja, a disposição que Salomão tinha em buscar entendimento, em buscar sabedoria, ela estava diretamente associada ao dom que Deus havia lhe dado em relação à sabedoria. Veja, no versículo 13, volta aí mais uma vez a sua atenção, no versículo 13, ele diz o seguinte, olha só, um detalhe que muitas vezes a gente não percebe, até porque a tradução portuguesa não dá para você ter essa percepção. Veja, versículo 13, ele diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Essa expressão que nós temos aí, com sabedoria, literalmente falando, significa pelo uso da sabedoria. Se a gente pudesse fazer uma tradução aqui mais direta, se a gente pudesse fazer aqui uma tradução mais literal, a expressão com sabedoria, ela significa pelo uso da sabedoria, ou, de maneira mais detalhada ainda, com a ajuda da sabedoria. Infelizmente não fica transparecendo essa verdade na nossa tradução, mas no original o sentido da expressão é justamente esse. Então veja, com a sabedoria que Deus havia dado a Salomão, com esse dom, com essa dádiva, ele se interessou como ninguém mais, quer seja no seu tempo e depois dele, para quê? Para se interessar, para buscar, para adquirir conhecimento, compreensão acerca de todas as coisas, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. Então veja, esse entendimento que Salomão ele tinha, essa busca pelo saber, não foi uma coisa solta, não foi uma coisa aleatória no seu viver, não, jamais. Mas ele estava associado com o dom da sabedoria que Deus lhe havia dado, e por isso ele empreendeu toda a sua vida na busca e busca do conhecimento. E ele adquiriu, conforme a gente vai ver lá na frente. Mas não só isso. O conhecimento que Salomão ele adquiriu acerca das coisas, porque buscou esse conhecimento, ele envolvia, meus irmãos, ele envolvia, minhas irmãs, várias áreas do conhecimento e do saber. Por exemplo, nos relatos que a gente tem, aqui nos versículos 13, 14, 17, a gente observa que Salomão, ele procurou conhecer as coisas relacionadas a esta vida, as coisas relacionadas ao ser humano, as suas relações, as suas tensões, as suas dificuldades aqui na terra. Veja, olha só, versículo 13, ele fala, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então Salomão, ele foi analisar a vida dos homens.
Salomão, ele foi analisar a vida das pessoas de acordo com aquilo que ele via, ou seja, de acordo com aquilo que estava debaixo do céu. Ele se pôs a analisar, a prescrutar, a investigar detalhes relacionados à relação que nós temos aqui nesta vida. Mas não só isso, versículo 14, ele fala: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, para tudo aquilo que os homens fazem, empreendem, realizam. Então Salomão, ele fez uma acurada, uma detalhada investigação. Mas não só isso, versículo 17, olha só: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Então veja que nesse sentido, Salomão, ele era um antropólogo. Por quê? Ele estudava os homens dentro das suas relações. Esse é um ramo da ciência, a antropologia, o estudo dos homens. E foi isso que Salomão fez. Ele parou, analisou e começou a ver como é que o homem se relaciona, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas características. Ele investiu tempo nessa análise. E repito, nesse aspecto ele era um antropólogo. Ele estudava os homens. Mas não só isso. Se a gente voltar, na verdade, se a gente for para o texto de Reis, a gente vai observar outros ramos do conhecimento que Salomão ele detinha. Voltem aí, por favor. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Eu vou até fazer uma correção aqui, né? Que eu disse que Salomão tinha feito 5.005 canções. Não, foi 1.005. Eu aumentei em 4.000. Meu amigo, ele era sabido, mas também desse jeito não. Né? Foi mal aí, meus irmãos. Até peço ajuda a Kenny, que ele me deu a cola aqui da correção, porque a correção ela vem automática, tuf, tuf, tuf. Muito bem, tem que ser assim. Vamos lá, olha só, 1 Reis capítulo 4, a gente vai ler o versículo 32 e o versículo 33. Olha só, lá em Eclesiastes, foi que a gente viu, Salomão, ele era um antropólogo, estudava os homens, as pessoas, dentro das suas relações. Mas só isso? Não. Veja aqui, veja. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. A parte A. É dito o seguinte: compôs, o registro se fala de Salomão, 3.000 provérbios. Nesse sentido, Salomão ele tinha conhecimento do quê? Da literatura. Ele era um escritor. Ele era um antropólogo, ele era um literário. Mas não só isso, Salomão ele tinha conhecimento artístico. Ele era um compositor. E que compositor? Olha só o que fala o versículo 32, parte B. Olha só, aqui não foi meu erro, né? Aí eu elevei a 5 a potência aqui o negócio. Então vamos lá, ó. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Então ele era um compositor. Daí o livro de Cantares de Salomão. Aqui uma dedicatória para a Sunamita, a sua esposa, né? Para mostrar o seu amor, ele escreveu um livro de poesias apaixonadas em relação à sua esposa. Então ele era um antropólogo, ele era um literário, ele era um compositor. Parava por aqui o conhecimento de Salomão? Não. Olha só o que a gente tem no versículo 33. Olha só o que a gente tem no versículo 33. Ele diz o seguinte, ó: discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota no muro. Nesse sentido, o que é que Salomão era? Ele era um botânico. Ele era um botânico, ele estudava as plantas. E na verdade, eu fiquei analisando aqui, meus irmãos, não é brincadeira não. Desde o matozinho que brotava lá no muro, lá na cidade de Jerusalém, até o cedro do Líbano, todas as plantas, Salomão ele fez uma pesquisa. Veja aí, não é pouca coisa não. Ele fez uma análise de todas essas plantas, de toda essa vegetação. Então era muito conhecimento, era muito saber. Antropologia, literatura, artes, botânica. Salomão se satisfez com isso? Não. Olha só o que diz o restante do versículo 33. Olha só o que diz o restante do versículo 33. Ele diz: também falou dos animais e das aves
dos répteis e dos peixes. Nesse sentido, Salomão, ele era um zoólogo. Trabalhava com a zoologia, o estudo dos animais. Na verdade, ele era da área da ciência completa, né? Tanto a botânica, como também a zoologia. Então, também sobre isso ele fez análise, também sobre isso ele fez pesquisa. Então, Salomão era um homem dado ao conhecimento. Salomão era uma pessoa que procurava conhecimento. Salomão é uma pessoa que conhecia várias coisas. Eu até coloquei aqui que Salomão, ele era uma enciclopédia ambulante. Tudo ele sabia, pelo menos boa parte das coisas ele sabia. Podia perguntar. Tem gente que não é assim, né, meus irmãos? Tem gente que não é assim, gosta de pesquisar, gosta de ler, gosta de aprofundar um conhecimento, parece que tem um dicionário na cabeça, uma enciclopédia aqui na cabeça, tudo ele sabe. Hoje a gente tem o Wikipedia, né, que auxilia muito as nossas pesquisas, mas antes não era assim. Antes não era assim, você tinha que ler, você tinha que estudar, você tinha que pesquisar, não era tão automático como acontece hoje. É interessante, né? Eu até estava vendo um negócio em relação a isso aí, abrindo parênteses. Hoje, a gente tem muito mais facilidade de conhecer. E, depois de Tesla, nós não tivemos nenhum grande cientista de grande monta. Foi o que aconteceu com a gente. Hoje a gente tem mais condições de aprender e a gente não vê um grande gênio, como a gente vê no passado. Einstein da vida, um Pascal, não tem mais. Foi o que aconteceu. Parece até uma discrepância, né? Você tem mais condições de aprender, não obstante, você não vê as pessoas se destacando através do seu conhecimento. Os prêmios Nobel que a gente vê é uma vergonha, coisa muito besta às vezes, entendeu? Então, cadê os grandes cientistas? Cadê os grandes pensadores? Então, parece até algo contraditório. E aí, a gente vê que Salomão, ele foge à regra. Ele tinha um conhecimento de antropologia, ele tinha o conhecimento da literatura, ele tinha o conhecimento das artes, ele tinha o conhecimento da botânica, ele tinha o conhecimento da zoologia. Então ele tinha um grande saber, um grande entendimento. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar isso. Mostrar o quê? A busca que Salomão fez pela sabedoria. A busca que Salomão fez pela sabedoria. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar a constatação. A constatação da sabedoria de Salomão. A constatação da sabedoria de Salomão. Voltem aí para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Vamos lá, versículo 16. Eclesiastes capítulo 1, versículo 16. Agora a gente vai ficar voltando para o texto de Reis. Ok? Olha só o que é dito aqui, ó. Eclesiastes 1,16. Isso aqui é Salomão falando dele mesmo. Veja, disse consigo, ou disse para mim mesmo, literalmente falando: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão, irmãos e irmãs, ele tinha consciência. Ele tinha consciência que era uma pessoa sábia. Ele tinha consciência que era uma pessoa de conhecimento, e não qualquer conhecimento, mas de um grande e profundo conhecimento. Um conhecimento ímpar, singular. A gente pode falar, a gente pode afirmar. Então veja que a busca que Salomão empreendeu em relação à sabedoria, ela logrou êxito. Ele buscou ser essa pessoa sábia, ele pediu sabedoria a Deus, e como resposta a tudo isso aí, a sabedoria foi uma realidade viva na sua vida. E ele ultrapassou todas as pessoas da sua época, todas as pessoas do seu tempo. A gente viu isso lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e 31, quando é dita ali uma lista de pessoas que Salomão sobrepujou o conhecimento. Voltem aí, só para a gente ver isso aqui bem rapidinho. Eu queria destacar aqui um ponto que eu não fiz menção. Voltem aí, 1 Reis, capítulo 4. Sobretudo que a gente vê no finalzinho do versículo 30. 30 e 31, mas sobretudo no finalzinho do versículo 30. Olha só, não é fácil não, meus irmãos. Você ter esse reconhecimento aqui, ser feita essa constatação é muita coisa. Olha só,
versículo 30. 1 Reis, capítulo 4, versículo 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, de toda a região. De toda a região. E aí complementa: e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então não tinha egípcio que batesse o conhecimento de Salomão. E olha, quando você estuda a cultura, o conhecimento egípcio, você vai se deparar com coisas extraordinárias. Como é que as pirâmides elas foram erguidas? Estrutura que a gente não sabe como. É um segredo da engenharia. O processo de mumificação também não. Como é que se embalsamava aquelas pessoas e elas passavam tanto tempo? Então, os egípcios, eles tinham um grande conhecimento. Eles tinham um grande saber, que até hoje reverbera. Mas Salomão, ele conhecia muito mais do que os egípcios. Muito mais do que os do Oriente. Todos eles. Não foi sem razão que a própria rainha de Sabá foi para Israel. Foi para Jerusalém, para que ela pudesse constatar, através de seus próprios olhos, a sabedoria de Salomão. E ela fica boquiaberta, ela fica estupefata, em virtude de tudo aquilo que ela viu dentro do reino de Israel. Vamos lá? Vamos ver a constatação a que ela chegou. Abram aí, 1 Reis, capítulo 10. Tá ou não está no exercício que eu dei para vocês durante a semana? Tá tudo aí, foi por isso que eu pedi para vocês lerem. Que você já vem com isso aqui na cabeça, ó. Já aplica rapidinho. Olha só, 1 Reis, capítulo 10, versículos de 3 até o versículo 7. Olha só o que diz aqui. Olha só o que diz aqui. 1 Reis, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 7. Em relação à rainha de Sabá. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Cabo era sabido. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ficou em êxtase. E diz mais, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Então não foi uma fake news, não, foi verdade. De fato era uma pessoa sábia. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Como as pessoas gostam de dizer, né, que a terra há de comer. Então, eis que me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Então veja, constatação da sabedoria de Salomão, uma constatação internacional. Então, meus irmãos, como seres humanos que nós somos, não tem como você não ficar empolgado. O ser humano é assim. Nós temos a sementinha do orgulho no nosso coração, e a gente gosta disso. E Salomão tinha essa consciência, entendeu? Ela tinha consciência desse grande conhecimento que Deus lhe havia dado. Então, Salomão, ele comprovou a graça de Deus na sua vida. Salomão, ele comprovou o poder de Deus na sua vida. Conforme nós falamos agora há pouco, a sabedoria que ele tinha foi um dom divino, não foi qualquer dom, foi um dom extraordinário, que ninguém se igualou a ele, quer seja no Oriente, quer seja no Egito, não teve igual a Salomão. Ele pediu e Deus deu. Ele pediu e Deus concedeu. Podia ter pedido riqueza, não pediu. Podia ter pedido a morte dos seus inimigos, não pediu. Podia ter pedido longevidade de vida, não pediu. O que foi que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E é interessante você ver isso lá em 1 Reis. Ele pediu sabedoria porque ele se via como um menino para governar o reino de Israel. Um menino de 30 anos. Um menino de 30 anos. Porque ele sabia da sua responsabilidade, ele era cônscio do seu dever, ele sabia dos desafios e recairiam sobre ele, uma vez que ele estivesse ali reinando sobre Israel, até porque ele iria suceder nada mais, nada menos do que o rei Davi. Então ele chega para Deus e diz: Senhor,
me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê entendimento, e Deus, Ele deu. Na verdade, quando a gente vê a vida de Salomão, a gente vê a comprovação daquilo que Tiago, milhares de anos depois, vai falar em relação à sabedoria. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Tiago fala e veja se não é realidade na vida de Salomão. É claro que a sabedoria que Tiago fala, ela é mais específica, né, do nosso trato aqui em relação à nossa vida e nas nossas relações pessoais, mas é uma comprovação, não deixa de ser. Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Isso para nós, meus irmãos, isso para nós, minhas irmãs, é um incentivo. Incentivo a nós fazermos o quê? Olha só o que é dito aí. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha só. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, passa no rosto, e se-lhe-á concedida. Eu pergunto, foi ou não foi assim com Salomão? Pediu sabedoria? Deus deu. Pediu sabedoria? Deus concedeu. Aí eu pergunto, é diferente conosco? Se nós fizermos a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não? E meus irmãos, sim ou não? Não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. A gente precisa de sabedoria nessa vida. E como a gente precisa de sabedoria nessa vida? Essa vida é complexa. Essa vida é difícil. Essa vida é difícil. A gente vai ver um pouco disso lá na frente. E se não for através da sabedoria, a gente não consegue viver segundo o agrado do Senhor. Portanto, todos os dias, quando você se levantar, faça a oração de Salomão. Todos os dias, quando você se levantar, faça o que Tiago nos instrui aqui nessa passagem. Façamos o quê? Peçamos sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para lidar com meu cônjuge, muitas vezes cônjuge descrente. Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, jovens, adolescentes. É complexo, eu sei o que é isso. Senhor, me dá sabedoria para poder saber como me relacionar corretamente no meu emprego, com o meu patrão, aquela carne de pescoço, carne de porco, que muitas vezes fica me perseguindo por causa do Evangelho. Enfim, meus irmãos, tem tanta coisa, e você sabe, você experimenta na carne, que a gente precisa de sabedoria, porque são coisas difíceis demais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas olhando para Salomão, você tem esse estímulo. Olhando para Salomão, você tem essa motivação. Peça sabedoria, com humildade. Peça sabedoria, com sinceridade, e Deus vai lhe conceder. E você vai ser uma pessoa sábia para a glória do nosso Deus. Então veja, no primeiro momento, você vê a busca que Salomão empreendeu em prol da sabedoria. No segundo momento, você vai ver a constatação não só dele de Salomão, mas das pessoas da sua sabedoria. Mas aí a gente chega em terceiro lugar aqui no nosso estudo, e a gente vai observar o quê? A frustração que Salomão teve com a sabedoria. A frustração que Salomão teve com a sabedoria. Voltem aí para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 13, parte B, versículo 14, parte B, versículo 17, parte B, versículo 18. Eu vou ler só para a gente poder reiterar aqui, ou relembrar, melhor dizendo, os nossos conceitos. Eclesiastes 1,13 diz o seguinte: aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Veja o que ele fala. Este enfadonho trabalho de buscar sabedoria impôs Deus aos filhos do homem, aos filhos dos homens, para nele os afligir. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. E ele fala: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Versículo de número 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estutícia. Veja, e vim a saber que isto é correr atrás do vento. Versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O que é que a gente vê, meus irmãos?
O que é que a gente aprende, minhas irmãs, com isso aí? Salomão fazendo uma autoconfissão da sua frustração, da frustração que ele, Salomão, sentia, apesar do conhecimento que possuía. Em síntese, a gente observa justamente isso. Salomão confessa a frustração que ele sentia, apesar do conhecimento que ele, Salomão, possuía. Salomão, ele chegou à decepcionante conclusão que a sabedoria por si só, ela não satisfaz. É vaidade, é correr atrás do vento. Nesse sentido, a sabedoria é algo enfadonho. Nesse sentido, a sabedoria é algo triste quando você a busca apenas por ela mesma. Não se trata, e a gente deve fazer essa observação, da desilusão de uma pessoa aqui que buscou conhecimento e não atingiu. Porque muitas vezes a gente fica frustrado quando a gente não atinge determinadas coisas que a gente quer. Salomão queria conhecimento, buscou esse conhecimento. Então ele foi bem sucedido na sua busca, na sua conquista pelo conhecimento. Então ele não está frustrado porque não conseguiu o conhecimento. Não, ele conseguiu. E por que ele está frustrado? Por que ele está decepcionado? Por que a gente vê esse sentimento aqui em Salomão? Porque ele alcançou o conhecimento, mas ele percebeu o pequeno valor que o conhecimento tem. Tanto é que ele diz: o conhecimento é vaidade, o conhecimento é correr atrás do vento. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar: por que será que é assim? Por que será que é assim? Por que será que quando a gente busca conhecimento pelo conhecimento, a gente se frustra? Por que será que a gente, ao buscar o conhecimento e adquirir o conhecimento por ele mesmo, a gente fica decepcionado? Por que será? Salomão, meus irmãos, minhas irmãs, vai nos dar duas razões. Salomão vai nos dar dois motivos pelos quais a sabedoria por si mesma ela é vazia. A sabedoria por si mesma ela não satisfaz. Quais são essas razões? Quais são esses motivos? O primeiro deles, preste atenção nisso. O conhecimento pelo conhecimento nos dá consciência de realidades tristes desta vida que a gente não pode mudar. O conhecimento nos dá consciência de realidades tristes nesta vida que não vai mudar. Veja o que ele diz no versículo 15. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que ele diz, ó. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que é falta não se pode calcular. Salomão, meus irmãos, minhas irmãs, apesar dos grandes estudos e pesquisas que ele realizou, ele percebeu que, apesar do grande conhecimento que ele tinha, ele não podia mudar, ele era incapaz de mudar realidades tristes que nos acometem ao longo da nossa vida. Tanto é que ele comparou isso à incapacidade que você tem de mudar a direção de um galho que nasce torto. Quem pode mudar? Ninguém. Tanto é que ele comparou isso a você recalcular a quantidade de grãos que você perde quando o saco de grãos ele estoura. Então cai ali aquela ruma de feijão, não tem como você calcular de maneira exata quantos você perdeu. Da mesma forma é o conhecimento. Você adquire conhecimento, você adquire saber, e por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha saber, as realidades tristes você não vai mudar, porque você quer, porque você sabe, porque você deseja. Não, jamais. Lembremos-nos, meus irmãos, minhas irmãs, que Salomão, ele procurou entender a loucura e a estultice humana. Aqui literalmente falando significa, Salomão ele procurou entender as ideias e os procedimentos tolos que as pessoas elas têm, e entendeu. Contudo, ele percebeu que não podia mudar as pessoas. E não é assim que acontece com a gente, meus irmãos. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente que é mais sábio, que é mais experiente, que a gente vê muitas vezes a direção que uma determinada pessoa está andando, e a gente sabe que ela vai cair no buraco, e você sabe, você entende, você até procura aconselhar, mas ela vai cair de todo jeito. Isso é ou não é triste? É ou não é decepcionante? Porque é como se diz na linguagem popular. Eu até estava conversando ontem, eu, Tereza, irmã Marisa, ninguém muda o coração de ninguém. Então às vezes você aconselha: meu filho, esse caminho está errado. Meu filho, eu sei onde isso vai dar. Meu filho, eu sei o que vai acontecer. Aí o menino chega para você e diz: papai, o senhor é ultrapassado, o senhor não sabe de nada.
Aí depois ele, pau, cai. Papai, eu caí. A vontade de meter a peia. Então, é o que acontece. É o que acontece. Então, muitas vezes isso nos oprime. Você sabe das coisas, sabe o fim que ela vai ter, o fim que elas vão ter, e você não pode mudar nada. Isso faz com que você fique angustiado. Então, foi essa a sensação que Salomão teve. Foi essa a decepção que ele teve em relação à sabedoria pela sabedoria. Porque quanto mais sabia, quanto mais entendia os processos, ele não podia interferir, ele não podia mudar. Isso muitas vezes é decepcionante. Então, é a primeira razão, então é o primeiro motivo. Mas não só esse. Em segundo lugar, o nosso conhecimento, ele aumenta a nossa consciência dos problemas da vida. O nosso conhecimento, o nosso saber, ele aumenta também o conhecimento dos problemas, das dificuldades da vida. Olha só o que ele fala no versículo 18. Olha só o que ele fala no versículo 18. Olha só o que ele fala no versículo 18. Ele fala, porque na muita sabedoria, melhor dizendo, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Aqui acontece com Salomão aquilo que a gente estuda na matemática, das grandezas diretamente proporcionais. Cadê os meninos? Já estudaram isso aqui? Dona Inácia sabe, né? Então, o que é que acontece? Quanto mais a gente aumenta o conhecimento, quanto mais a gente aumenta a sabedoria, quanto mais a gente aumenta a ciência, mais a gente aumenta o enfado, mais a gente aumenta a tristeza. Grandezas diretamente proporcionais. E aí Salomão chegou a essa conclusão. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu conheço, mais eu entendo que o mundo é difícil, mais eu entendo que as pessoas são difíceis, mais eu compreendo que eu sou difícil. E isso, meus irmãos, é decepcionante. Eu me lembro aqui de uma frase, o pastor Armando sempre dizia, e eu me lembrei quando eu estava fazendo esse estudo. Ele dizia o seguinte: quanto mais eu lido com gente, mais eu amo os cachorros. É uma verdade. Quanto mais eu lido com gente, mais eu amo os cachorros. Porque às vezes, ser humano dá mais problema ou dá mais trabalho do que bicho. Ser humano dá mais problema, dá mais dificuldade do que animal. Então, muitas vezes, quando você conhece e aprende muita coisa, você também aumenta a sua tristeza, porque aumenta o conhecimento que você tem dos problemas e das dificuldades. É por isso que a pessoa que é sábia, a pessoa que aumenta no conhecimento, ela se torna uma pessoa cética, desacreditada da vida. Muitas vezes o ignorante, ele é cheio de esperança. Agora o negócio vai mudar, agora as coisas vão melhorar. Vai nada. Eu me lembro daquela velhinha que tem, né, um meme na internet: vai não, o mundo não melhora. As pessoas não melhoram. As instituições não melhoram. Porque nós somos pecadores e não tem pecador no mundo que vá mudar essa situação. Não se frustre. Não se enche de esperança. Quer seja na sua vida, quer seja na vida do seu país, não vamos melhorar. Somos os mesmos de 500 anos para cá e vamos continuar sendo, porque está na nossa natureza pecaminosa. É por isso, meus irmãos, que a gente vê a estreita relação dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Os dois livros foram escritos por quem? Rapaz, Salomão. Os dois livros, eles tratam de sabedoria. Qual a diferença dos dois? A sabedoria de Provérbios é a sabedoria ideal, aquela que está acima do sol, aquela que Deus quer que nós possamos praticá-la ao longo da nossa vida aqui na terra. A sabedoria de Eclesiastes, não, é a sabedoria real, é a sabedoria que a gente tem debaixo do sol. Então existe uma diferença entre o ideal e o real. Então muitas vezes você idealiza muita coisa, mas a realidade mostra que nem tudo que você quer de fato vai conseguir. E é por isso que esses dois livros eles se complementam. E às vezes a gente vê um sentimento meio cético em Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, e um sentimento de Salomão diferente em Provérbios, por causa do objetivo dos dois livros. Um fala da sabedoria ideal, outro fala da sabedoria real. E aqui acontece isso. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais você fica cético, decepcionado, frustrado com a vida, porque você sabe que não vai mudar.
Então é por isso que Salomão diz que é vaidade e correr atrás do vento. Então veja, a gente já observou a busca que Salomão empreendeu pela sabedoria, a gente já viu a constatação que Salomão fez da sua sabedoria, a gente acabou de ver a frustração que Salomão teve por causa da sua sabedoria, e aqui eu queria fechar com Cristo e a sabedoria. Porque aí você pode pensar, agora pastor, fiquei decepcionado, o Senhor frustrou os meus planos, frustrou os meus desejos, não vou procurar conhecer mais nada, não vou procurar entender mais nada, porque como diz Salomão, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não. Talvez você fique se perguntando, então qual o sentido da sabedoria? Talvez você fique se perguntando, por que buscar sabedoria? Eu queria falar duas coisas, para que a nossa busca da sabedoria tenha sentido e você possa ter uma visão positiva em relação a ela. Em primeiro lugar, o sentido da sabedoria, meus irmãos, minhas irmãs, está em nós temermos a Deus. O que foi que Salomão falou em Provérbios, capítulo 1, versículo 7? O que foi que Salomão falou em Provérbios, capítulo 1, versículo 7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, busque a sabedoria, busque o entendimento, busque o saber. Agora, essas coisas só vão ter valor se você estiver temendo a Deus, respeitando a Deus, andando nos caminhos do Senhor. Caso contrário, elas não terão nenhuma importância, elas não terão nenhuma valia em relação à sua vida. Disto pode ter certeza, disto pode ter toda a convicção. Mas não só isso. Em segundo lugar, a sabedoria, ela tem sentido, a sabedoria, ela tem valor quando nós buscamos na pessoa certa. E quem é a pessoa certa? A pessoa certa é Cristo, a quem Salomão, ele prefigura. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Estou já terminando, viu, meus irmãos? Estou já terminando. Olha só o que é dito aqui no versículo 42. Eu estou demorando mais porque eu perdi a última folha do estudo, então estou puxando pela mente agora. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Olha só o que é dito no versículo 42. Mateus 12, 42. A sabedoria tem valor quando ela é buscada na pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Cristo. Olha só. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Olha só, meus irmãos, o que Cristo diz. Olha só. Eis aqui, quem é maior do que? Salomão é fichinha para Cristo. Salomão é fichinha para Cristo. Não amarra nem um cadastro, como a gente fala na linguagem popular. Então, a sabedoria de Salomão prefigurava a sabedoria de Cristo. Só que a sabedoria de Salomão era imperfeita e limitada. A sabedoria de Cristo, ela é perfeita e ilimitada. Então, se você busca nele, em Cristo, de fato, você vai ter a sabedoria que tem sentido, a sabedoria que vale a pena, porque conforme nós falamos, você vai buscar dentro do temor do Senhor. Olha só o que Paulo fala lá aos Colossenses. Abram aí, por favor. Esse texto, meus irmãos, é muito bonito. É muito bonito. Deixa eu só pegar o versículo. Como eu disse, irmãos, eu esqueci ali a última parte do texto, onde ele diz que em Cristo, aqui, em Cristo, toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento estão presentes. Eu acho que é o capítulo 1, se não o capítulo 2. Por isso que o conhecimento do mundo é imperfeito, tá vendo aí, ó? Quando ele perde o esboço, bagunçou tudo.
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não é possível que a gente não vai encontrar. Dois 23, né? Pronto, muito obrigado, muito obrigado. O bom é no improviso. Isso, olha só o que diz. 2:23? 2:3, isso, 2:3. Olha só, versículo 2, versículo 3 do capítulo 2, ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Veja, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Você tem toda a sabedoria, em Cristo você tem todo o conhecimento. Então, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E aqui, meus irmãos, já estourando o tempo, eu queria concluir, de certa forma, pegando o gancho do que eu falei lá na introdução. O que foi que eu falei? Eu falei que o iluminismo foi um movimento filosófico que na Europa procurou fazer o quê? Substituir a fé pela razão, colocar na razão a solução de todos os nossos problemas e dificuldades, fazer com que nós melhoremos o homem e a sociedade a partir do conhecimento. Tudo isso foi ensinado, tudo isso é ensinado através do movimento do iluminismo. Mas qual é a constatação que a gente chega? Na mesma Europa, onde nasceu o iluminismo, 200 anos depois, ela foi palco das duas grandes guerras que houve na humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Cadê a solução das pessoas? Cadê o melhoramento da sociedade? Através do conhecimento, através do entendimento, através de saber. É por isso que Salomão diz que esse conhecimento por si só é vaidade e correr atrás do vento. Então, enquanto cristãos, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos aplicar à sabedoria, aproveitar as oportunidades, aproveitar os momentos, tudo aquilo que Deus nos proporciona para que a gente possa adquirir o conhecimento, fazer com que o exemplo de Salomão possa ser uma realidade na nossa vida. Foi aquilo que nós falamos ao longo da nossa meditação. Hoje a gente tem oportunidades, as mais variadas possíveis, do saber, do entender, do conhecer. Então aproveitemos. Quer seja nós que já somos com a idade avançada, quer seja nós que somos adultos, quer sejam os jovens. Quantas oportunidades, quantos momentos, quantas portas nos são abertas para que a gente possa conhecer todos os ramos da ciência, para que assim a gente possa aprender tudo aquilo que Deus revelou através das coisas que foram criadas. Então nos apliquemos, meus irmãos e minhas irmãs, na obtenção da sabedoria. Contudo, que nós possamos vincular o nosso conhecimento, o nosso saber ao temor do Senhor. Para quê? Para que o nosso saber não seja o saber pelo saber, para que o nosso conhecimento não seja o conhecimento pelo conhecimento, mas tudo aquilo que nós aprendermos, tudo aquilo que nós adquirirmos em termos de entendimento desse mundo, possa estar debaixo do temor de Deus, do temor do Senhor, para que a gente possa glorificar o seu nome, para que a gente possa exaltar a pessoa de Deus e assim cumprir com a nossa missão de sal da terra e de luz do mundo. Não é errado você buscar conhecimento, não é errado você buscar o saber, não, muito pelo contrário. A grande questão é se esse conhecimento vai lhe prejudicar, porque você vai ficar soberbo com ele. Assim é prejudicial. O grande problema é você buscar o conhecimento pelo conhecimento afastado de Cristo, também é prejudicial. Mas busque conhecimento, busque o entendimento nas várias áreas da ciência. Estava vendo hoje pela manhã a história de Jonathan Edwards, que não obstante ser missionário, não obstante ser teólogo, ele teve uma vida acadêmica exemplar e desenvolveu uma pesquisa extraordinária acerca dos insetos, de maneira específica acerca das aranhas. E não foi sem motivo, não foi sem razão que ele chegou à titularidade da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, sendo reitor daquele núcleo estudantil, daquele núcleo escolar. Então, como cristãos, precisamos aprender. Como cristãos, precisamos saber. Agora, vinculando o nosso conhecimento, o nosso saber
ao temor do Senhor, porque esse é o princípio que nós devemos seguir e pautar a nossa vida para que ele venha a ser prejudicial, para que ele venha a ser benéfico e não prejudicial. E assim a gente não venha ficar frustrado com esse conhecimento, tendo como vaidade e chegando à conclusão de tudo, que é correr atrás do vento. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus ele almeja para as nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.